Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão felizes? Que bom, eu também estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Faz um tempo que eu não falo para vocês e faz um tempo também que eu não tenho vindo nas reuniões de domingo. Por um bom motivo, né? Meu filho nasceu. E antes que vocês me perguntem em particular, ele está bem, graças a Deus. A Laureane também. Agora ninguém mais me pergunta como eu estou. É só como é que está o Estevão e a Laura. Mas eles estão bem, na medida do possível, mas está ótimo. Tenham filhos que é maravilhoso, gente. Noites mal dormidas e cansaço, mas é muito bom, de verdade. Eu não estou sendo sarcástico, eu estou falando a verdade. Oi? Ah, é porque eu sou japonês, né? Na verdade, o pessoal não sabe, meu nome é Ciro Hiroshi, então é por conta disso. Vamos dar continuidade à nossa série sobre o Advento. O Advento é um momento muito legal. Na verdade, eu gosto muito porque é sobre a vinda de Jesus e como ele veio, primeira vez, é escandaloso, é lindo, é misterioso, é fantástico. E o Natal, dia 25, a gente comemora aí o nascimento de Jesus. Isso demonstra que ele veio como um bebezinho, mas ele não ficou como um bebê, ele não é um menino Jesus, ele cresceu e através da vida perfeita dele e do seu sacrifício, ele nos proporcionou que o Espírito Santo, o próprio Deus, habitasse dentro de nós e nos desse salvação e uma vida digna. E ainda prometeu além, que ele voltará e ele vai reinar e habitar no nosso meio e vai governar sobre todas as coisas. Então, o Advento, esse segundo Advento também, que é sobre a segunda vinda de Jesus, são marcos e são períodos importantíssimos para nós cristãos sobre esse acontecimento. Confesso também que eu gosto muito do Natal, não só por conta disso, mas eu gosto de uva passas na farofa, gosto de uva passas no arroz, gosto de árvore de Natal, gosto da reunião da família, gosto de... É bom, Léo, para com isso. Gosto de receber pessoas, de receber visitas, e as visitas estão chegando, e o pessoal migra para passar com familiares, logo, logo, sogro e sogra estão chegando em casa, muito bom, glória a Deus, e é verdade. Mas vai ser muito bom mesmo. Hoje mesmo vou almoçar com um amigo meu, que ele falou que ia vir, mas não veio, que é o Nuno, lá da Missão Nordeste, ele está aí. Várias pessoas vêm para ter esse tempo com a família. O texto que eu vou falar com vocês é Mateus 2, do 1 ao 22. Abre aí comigo, ou senão vai ter a projeção ali. Isso aí, pessoal, treinou bem, Gu, tá de parabéns. Vamos lá. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Pega meu celular aí, por favor, que eu esqueci. Obrigado. Mateus, o único evangelho que retrata esse acontecimento
e ele fala sobre essa visita dos magos a Jesus. Nós tivemos semana passada uma palavra abençoada do André, e ele falou muito bem sobre Mateus, então eu nem preciso falar nada sobre a introdução, mas eu quero só lembrar que o intuito de Mateus em escrever esse livro realmente era para mostrar um Deus misericordioso e a majestade de Deus. Então era um livro que ele queria destacar isso. E esses acontecimentos aqui, você vai notar como Deus, através desse fato dos magos terem ido visitar a Jesus, mostra a majestade, o senhorio e o governo de Jesus. Então, como eu disse, os magos foram até visitar Jesus. Aqui, nós não sabemos quantos magos são. Pode ser 2, pode ser 3, porque está falando no plural, ou pode também ser um grupo pequeno. Isso aí a gente tem certeza que não era um grupo muito grande. A cultura popular e as tradições falam 3 reis magos e tem até nomes, que é o Belchior, Gaspar e o Baltazar. Não existe nenhum detalhe sobre isso nesse texto, nem falando que eles são reis e nem dando nome para eles, e enfim. Mas é uma história muito famosa, até porque no Natal sempre você vai ver um presépio com os 3 reis magos ali, Jesus com um solzinho na cabeça, na manjedoura. Então, todo mundo, quando fala dos magos, você já na sua cabeça automaticamente os 3 reis magos. Mas aqui não está falando sobre eles serem reis, só está falando que eles eram magos e também não fala a quantidade. As pessoas acreditam que eram 3 por conta dos presentes, que eram 3 presentes. Mas são curiosidades e coisas legais para ver sobre eles depois. Mas nesse texto aqui, eu quero destacar com vocês para aprendermos juntos os princípios que Mateus quis trazer e destacar sobre esse registro. Então, no versículo 1, Mateus começa o versículo falando sobre o local, que era Belém, onde Jesus nasceu. Ele fala sobre a datação, o período que era no reinado de Herodes, e o Herodes aqui a gente está falando do Herodes o Grande, e fala sobre os magos. Então nós temos essas 3 informações de início, nós vamos ver essa interação entre essa cidade, sobre Herodes e sobre os magos. Mas quem são esses magos? Magos, a tradução dele é magoi, que a palavra é usada tanto no sentido bom, que eram astrólogos eruditos, estudiosos sobre as constelações, eram como se fossem cientistas, pessoas que estudavam sobre os astros e as estrelas, como também, um mau sentido, que era os magos de magia. Mas uma coisa que nós sabemos era que eles não eram judeus. Eles aqui estão representando os outros povos. Na tradição, eu vi muita coisa, mas alguns vão dizer, e essa região é provável que seja mesmo de onde eles vieram, que eram homens de alta posição na Partia, que era situada nas proximidades da antiga Babilônia. E eu dei uma olhada sobre o percurso que eles fizeram, que fala que vieram do Oriente a Jerusalém. A Jerusalém ali é a capital, então seria mais ou menos Babilônia ali, Iraque. Iraque é a Jerusalém, dá mais ou menos, hoje de carro dá 10 horas e tal, mas naquela época quando eu vi é tipo 2.210 quilômetros, andando a pé. Então assim, eu acho que dá uma caminhadinha, né? Eles saírem ter esse percurso tão gigante. E seguindo o versículo, tem uma pergunta ali que ela causa um grande alvoroço. Que a pergunta é: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Essa pergunta logo de cara causa um alvoroço gigantesco. Mas eu fiquei pensando,
Como os magos saíram em uma jornada tão longa, como eu acabei de dizer, para ir para Jerusalém, procurar o rei dos judeus para uma finalidade, adorá-lo? Por que isso aconteceu? Como isso acontece? Isso aconteceu por meio de uma revelação. Eles tiveram uma revelação, eles abraçaram essa revelação e eles se moveram nessa revelação. Aqui essa luz, essa estrela, ela pode ser algo sobrenatural, ela pode ser algo natural, que seja um astro realmente que se destacou. Aqui também, estudando a história, nós vamos ver que Daniel, quando esteve na Babilônia, muitas pessoas falam que ele fez uma comunidade profética ali, e ali ele ensinou sobre os ensinamentos dos judeus e tudo aquilo que o povo dele cria, mas eu não posso basear essa palavra sobre isso, porque só alguns estudiosos falam sobre isso. Mas o fato, ou se não poderia, o próprio Deus, como ele fazia isso no Antigo Testamento e faz até hoje, aparecer para eles de maneira sobrenatural e ter se apresentado em sonhos, em voz. O fato é que aqui nós temos duas atitudes diante dessa pergunta. A primeira é que, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Os magos aqui, eles têm uma jornada para essa adoração. Herodes, contrapartida, ele tem uma postura de medo diante do cumprimento da promessa de Deus. No versículo 3, fala que ele se perturbou toda Jerusalém. Então, os magos reconhecem a autoridade e o governo da glória de Deus através dessa revelação, de alguma forma, porque eles foram lá procurar o rei dos judeus e foram adorá-lo. E Herodes, ele também tem medo dessa mesma autoridade que moveu os magos a irem a Jerusalém, porque ele tinha medo que essa autoridade de Jesus, desse recém-nascido, poderia trazer prejuízo ao seu reinado e seu governo, à sua independência, aquilo que ele tinha como mais poderoso. Diante da revelação de Deus, nós podemos ter duas atitudes, que é bem semelhante ao que acontece aqui com os magos e com Herodes. Medo, que é a perda do controle, o governo de Deus sobre a minha e a sua vida, ou rendição. Você abrir mão, se render, prostrar, abrir mão daquilo que Deus pode me oferecer, benefícios da retidão, mas por causa de quem Deus é. Nós temos esses dois contrastes, essas duas atitudes que nós podemos ter mediante a revelação de quem Deus de fato é. E muitas vezes a nossa atitude ela é de rebeldia diante de Deus, quando mediante a revelação que Ele nos dá, nós não abrimos mãos dos nossos direitos, daquilo que Ele realmente nos pede ou Ele nos orienta, porque nós ainda temos medo e nós amamos mais as outras coisas do que o próprio Deus. Nós ainda olhamos muito sobre os benefícios e as coisas que eu posso ter. Nós temos os olhos focados e vidrados apenas no nosso próprio umbigo, mediante as coisas que eu me apeguei e as coisas que eu estou fazendo, até porque eu acho que eu tenho melhor controle sobre a minha vida do que o próprio Deus. Eu tenho o melhor controle, os planos estão todos feitos, eu posso e eu quero viver conforme a minha vontade. Nós temos essa burrice de achar que sabemos mais sobre as nossas vidas do que o próprio Deus. Iludidos pelos prazeres e pelas paixões momentâneas e pelas coisas que esse mundo pode nos oferecer. Mas como nós somos iludidos pelos próprios desejos e por aquilo que nós somos apegados. E aqui eu não estou falando só de coisas ruins, eu não estou falando só do pecado. Estou falando de muitas coisas que são lícitas e são boas, mas você está tão focado em fazer essas coisas que você não deixa com que o governo de Deus venha sobre
você e mude todos os seus planos. Mas qual benefício os magos teriam em adorar o rei dos judeus? Eu pensando sobre isso, me veio filmes que passam na TV, onde existem o filho da promessa, ou assim, uma aldeia que nasce um bebê, uma aldeia indígena nasce um bebê loiro. Aquele lá é o filho da promessa que vai trazer benefício ali para o povo e tudo mais. E tem vários filmes que são desse jeito. Mas os magos não são ali dos judeus. Eles não têm nem conhecimento judaico, assim, não participavam da cultura. Eles, o benefício que teria ali. Mas, olhando por esse quadro, os magos tiveram a compreensão, antes de muita gente, até os próprios judeus que estavam ali, que o rei dos judeus era o salvador do mundo. Eles tiveram a revelação que aquele menino ele iria salvar toda a humanidade. E aqui no versículo 4, nós vamos ver algo bem interessante. O que quer dizer sobre essa revelação? Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. A revelação de Deus, ela não depende de proximidade nem de pedigree. Herodes, ele tinha ali, estava muito próximo e ele tinha muito fácil acesso sobre onde nasceria o judeu, onde nasceria o Messias, o Cristo. Porque ele chamou os sábios e ele perguntou para os escribas, aonde vai nascer o Messias? Então ali ele tinha acesso, eu penso, né, por ser um rei, a vários textos ali sobre o Antigo Testamento, sobre o que a cultura judaica falava, sobre o que estava falando sobre o vinda do Messias, e aí ele tem essa proximidade, ele tem esse acesso, e ele pergunta, ei, vem cá sábios, vem cá, escribas, chegou um povo aí, lá do Oriente, e está falando que está nascendo o rei dos judeus, o Messias. Me fala, aonde é que ele vai nascer? Então, os escribas e os estudiosos, os sábios, eles tinham a informação, mas eles não tinham a revelação. Eles tinham o conhecimento, mas eles não estavam ouvindo de Deus. Eles tinham a lei, eles sabiam sobre isso, mas eles não estavam ouvindo de Deus para saber que o Messias estava nascendo naquele momento. Por outro lado, nós temos aqui os magos, que eles não tinham nada a ver, e eles, correspondendo à revelação de Deus, eles se movimentam para essa finalidade. O padrão da revelação de Deus, ele precisa com que você não tenha apenas o conhecimento, ou saiba sobre a Bíblia toda, mas ele precisa que você tenha um coração sensível para ouvir a voz de Deus e entender o que ele está falando ali naquela hora. A revelação de Deus, ela vem para um coração quebrantado e sensível, onde você escuta dele o que o Senhor está falando. E isso se repete constantemente durante a vida de Jesus. São pessoas com coração sensível para perceber que ele era o Messias. Porque o que até Jesus falava, eles vendo não veem. E isso ele estava tratando dos discípulos que caminhavam com ele ali. E a visão que muitas pessoas tinham sobre Jesus era que ele era um comilão, ele era um beberrão, carpinteiro, um rabi. Ele tinha várias características que as pessoas olhando de fora o identificava e o reconhecia por aquilo. Mas muitas pessoas não tinham esse coração sensível de conhecer a glória e a majestade de Jesus, não como essas características e funções, mas como sendo o rei dos judeus, o Messias, o Senhor e Salvador de todo o povo. Vendo isso, a gente percebe Pedro, aquele que andava próximo dele, ele só vai ter a revelação de que Jesus era o Messias lá no final. Então, essa revelação, esse padrão de revelação de Deus, a gente vê em todo momento da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Um caso interessante e bem
interessante é sobre Belém. Aqui no versículo 5 e 6, quando eles falam onde que vai nascer, e aí eles falam, assim como diz o profeta, e aí Judá não vai ser essa cidade, Belém não vai ser a menor de todas e tal. Provavelmente eles estão citando aqui Miqueias 5:2. Mas, se você olhar, os magos eles não foram diretamente para Belém. Os magos pararam em Jerusalém. E Jerusalém, olhando da maneira natural, seria o lugar onde iria nascer o rei dos judeus, porque era a capital. Então eles foram diretamente em Jerusalém, não direto ao palácio, mas ele foi na cidade mais estruturada ali da região. Belém, contrapartida, era uma cidade dormitório, era uma cidade insignificante. Era uma cidade onde tinha campos, pastores e animais. É uma cidade próxima, então é uma cidade muito pequena. Era o interior de Goiás, assim, como se fosse o interior de Goiás. Bem pequenininho mesmo, e tem muitos animais e pastores ali, tanto que a única ênfase e a única coisa que dá uma visibilidade para aquela cidade é que Davi é de lá também. E Davi, como pastor, então você já vê que realmente era a função que ele fazia nessa cidade. Mas os escribas, eles sabiam que o Messias viria da descendência de Davi e também tinha todos esses textos falando sobre aonde nasceria Jesus, onde nasceria o Cristo. Então Deus, ele aqui escolhe uma cidade sem pompa, sem glória nenhuma. Não escolhe a capital política, que seria Roma, nem a capital intelectual, que era Atenas, nem a capital religiosa, que era Jerusalém. Ele escolhe uma cidadezinha que se tornou famosa por causa de quem nasceu lá. Ele escolhe uma cidadezinha que ela não tinha nada para oferecer de glorioso, mas ela se torna conhecida até os dias de hoje porque o rei dos judeus, o rei de todo o povo, o rei das nações, nasceu naquela cidade, Belém. No versículo 7 e 8, nós vamos ver Herodes agindo de má fé aqui. Herodes, ele era muito cruel. Algumas tradições, algumas coisas que eu li, ele era tão cruel que ele chegou a matar uma das suas esposas e filhos por conta de um governo que ele teria, para ele permanecer no seu governo ali. Então, se isso aconteceu com pessoas próximas, imagina como ele ficou em saber que o rei dos judeus tinha nascido. Como ele ficou em saber que o Messias estava ali. Tanto que você vai ver que no próximo capítulo, ele manda matar, é uma chacina, ele manda matar todas as crianças, ou meninos, até 2 anos. E acontece de uma maneira, assim, terrível. E isso ficou conhecido não só por causa da Bíblia, mas historicamente falando, foi realmente desesperador. Um rei mandar matar todas as crianças, principalmente meninos, até 2 anos, por conta dele ter esse medo do Messias ali, do rei do universo, do rei dos judeus assumir o cargo. Mas ele foi muito sagaz, porque o que ele faz? Ele chama os magos para o secreto, no particular, e ele fala o seguinte: quando você encontrar o Messias, quando você encontrar o Cristo, você vem e me avisa que eu estou querendo lá adorar ele também. Aqui demonstra uma oposição velada, uma oposição muito mentirosa, onde ele queria simplesmente só eliminar aquele que traria glória para Jesus e não para ele. Então, o que ele queria aqui era apenas manipular os magos. E os magos, eles escutam isso, falam, beleza, está mandando eu ir lá, vou continuar. E aí no versículo 9, eles saem em trajetória para Belém. E no versículo 9 fala o seguinte:
Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Então aqui eles veem a estrela que os guiou do oriente até Jerusalém, e eles chegando em Belém, essa estrela de novo brilha sobre a casa. Até uma observação, aqui fala casa, aqui não fala casa, mas algumas traduções vão falar casa. Então, o presépio ali, quando mostra no lugar, no estábulo, não é uma realidade, porque os magos eles vão encontrar Jesus numa casa. Eles não vão encontrar ele no estábulo onde ele tinha nascido. Só uma informação aí sobre a cultura que nós temos. Mas eles chegam nesse local. Mas o que eu quero destacar aqui é o versículo 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E aí, eles estarem extremamente alegres, eu fico pensando como eles entraram na casa. Porque naquele momento, quando eles chegam naquele local, eles veem a luz, e aí ele vê a estrela, e aí eles falam, chegamos. E eles ficam extremamente alegres. Eu tive um momento de refletir sobre isso, e eu fiquei pensando desses magos entrando sorridentes, dançantes e felizes por encontrar aquele lugar. E aí eu fico pensando como Maria e José recebem esses 3 magos ou mais, essa comitiva, entrando na casa feliz da vida. Encontramos o rei dos judeus. E aí naquela casa com certeza humilde, como Maria e José enxerga essa recepção, eles chegando e se alegrando, porque eles encontraram o rei dos judeus ali. Mas a parte que eu quero trazer aqui, de ensinamento, e o ápice, é no versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eles entram na casa, eles veem um bebê no colo da mãe, e eles, olhando aquela situação, eles se prostram diante do menino para adorá-lo. E a adoração, ela é fundamentada na revelação. E entre a revelação e a adoração temos a atitude de perder. De entender que esse Deus que está se revelando, ele é mais valioso do que qualquer outra coisa. E dependente do retorno que eu vou ter, imediato ou no futuro. Os magos, quando eles chegam lá e se prostram, eles não estão ganhando nada. Na verdade, eles não receberam nenhuma palavra de sabedoria, nenhum ensinamento, porque diante deles, que eles estavam prostrando, era apenas um bebê recém-nascido. E o que um bebê recém-nascido pode oferecer para você? Eu tenho um em casa. A única coisa que ele oferece é choro e fraldas carregadas. Mas eles não vê o quadro e a situação daquilo ali, ele não vê se o que ele vai ganhar ou o que ele vai deixar de ganhar. Eles não estavam interessados em bajular um rei para ter benefícios próprios, eles não estavam interessados em bajular para ter terras ou ganhar coisas. O que eles estavam interessados ali era só corresponder à revelação que eles tiveram. E quando eles olham aquele menino Jesus, aquele bebê no colo da sua mãe, a única atitude que eles têm é adoração. Eles se prostram diante do bebê. Mesmo não ganhando nada, mesmo tendo prejuízo,
Eles abraçaram todos os prejuízos cabíveis ali naquela época. Eles abraçaram o prejuízo de gastar as suas vidas, gastar o seu dinheiro, o seu tempo, as suas pernas, de andar tanto assim para chegar naquele lugar. E essa expressão que eles têm fisicamente de prostrar diante de Deus é mostrar que eles não tinham nada. Eles estavam abrindo mão de tudo, apenas para adorar aquele que merecia toda a honra e toda a glória, mesmo ele sendo bebê. Mas eles vão além. Porque, além de tudo que eles fizeram para chegar até aquele lugar, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Esses presentes aqui, eu não quero trazer uma alegoria do que cada um é, mas eu quero só falar que, historicamente, eram presentes realmente entregues a reis. E eram presentes caros, o ouro é caríssimo. E eles, mesmo diante toda a sua jornada, tudo que eles fizeram, abraçando todo o sofrimento, abraçando tudo que eles passaram, a atitude deles ainda é além, é entregar os presentes, todas as suas riquezas aos pés daquele que merecia toda a honra e toda a glória. Acima do dever, acima da obrigação, do benefício próprio, adoraram a Deus, adoraram a Jesus, adoraram o Messias. E esse fato hoje para nós sobre presentear, eu não estou falando aqui para você entregar seu carro, sua moto, ou entregar as coisas aqui para Deus que você vai ter grandes coisas. Mas é presentear a Deus com adoração, com essa entrega. Essa adoração quer dizer latrel, que é idolatria, culto de ídolo, cultuá-lo, presenteá-lo. E é isso que nós fazemos aqui quando nós estamos reunidos. A única coisa que nós devemos fazer... Você pensou no latrel, né? Eu tentei não olhar, mas... A única coisa que nós devemos fazer quando nós estamos juntos é ter essa posição de adoração, de entrega, de rendição diante de Deus. E muitas vezes nós não temos essa atitude. Nós não presenteamos ao nosso Deus, ao nosso Rei, muitas vezes apenas com a sua atenção, com a sua devoção, com o seu amor, com a sua entrega. Quantas vezes nós viemos para um culto, ou viemos diante do Rei, com as intenções de ter benefícios próprios, de ganhar coisas, para que Ele livre você da sua depressão, para que Ele entregue coisas para você, para que Ele te dê um casamento, para que você arranje um emprego melhor, para que você ganhe coisas, para que você ganhe e faça várias coisas. Mas não é isso. A adoração, ela é correspondente à revelação. E se você não tem revelação da grandeza e da majestade de Deus, você não vai ter o que entregar. Porque se você não tem essa revelação, você vai entregar o quê? E quantas vezes na sua vida, e eu quero que você pense agora um pouquinho, que você teve que entregar tudo diante de Deus, mesmo que você não tivesse vantagem de nada, assim. Mesmo que você não estivesse tendo nenhum benefício. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida e quantas vezes você correspondeu a isso? Quantas vezes? Eu estava pensando, sobre a minha vida. Teve um momento da minha história que a revelação de Deus foi tão forte para mim que eu abandonei tudo em Goiânia, meus amigos, que hoje eles estão aqui, graças a Deus, e emprego, e eu tinha pessoas que queriam me dar igreja batista lá em Goiânia para me liderar, e tantas coisas assim. Minha mãe, meu irmão, minha família, pessoas que dependiam de mim ali naquele momento. Mas o choque foi tão grande em saber que eu precisava entregar tudo, mesmo que eu não estivesse ganhando nada, que o único benefício que eu teria era apenas amar mais a Jesus e estar mais próximo dele. Eu não pensei duas vezes.
Eu quebrei as pontes e eu segui para o alvo que era Jesus. Se hoje eu tenho algum benefício, se hoje eu me tornei presbítero aqui, se hoje eu estou trabalhando na The Rock Brasil, aleluia. Gente, isso aqui é a roupa de visitar cliente, de vender mármore, tá? Se hoje existem várias coisas, eu estou muito bem em várias áreas, eu abriria mão de todas essas coisas para apenas uma coisa: amar mais a Jesus. Amar mais ao Senhor Jesus. Tive momentos terríveis no meu casamento sobre isso. Momentos que minha esposa não estava enxergando, mas eu ainda bati o pé e falei, vamos que o negócio vai dar certo. Vamos! Vocês sabem da minha história. E a única coisa que eu falei para ela foi o seguinte: você pode me odiar agora, e você pode bater o pé e pode ficar muito triste, mas eu tenho tanta convicção que é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente seguiu, eu falei assim, se no final de tudo isso que a gente está passando, você amar mais a Jesus do que a mim mesmo, eu ganhei tudo nessa vida. E esse ano a minha esposa virou para mim e falou assim, obrigado por perseverar, porque hoje eu sou apaixonada por Jesus. A minha maior riqueza foi essa. Eu estou falando de mim, eu não quero aqui falar que eu sou melhor do que ninguém. O que eu quero dizer para vocês é, qual é o nível da revelação de Deus sobre você? O que você tem escutado de Deus? O que você tem correspondido a Ele mediante essa revelação? Quando eu estava preparando essa palavra, Deus ele foi falando muito comigo sobre isso. E o sentimento que eu tenho é que realmente existem pessoas aqui que ainda estão muito presas a várias outras coisas. E a atitude dela não é essa atitude dos magos de se render em adoração, em abrir mão, em renunciar às suas vontades, seus desejos e seu domínio. Mas ela está igual o Herodes. Ela está com medo desse governo e desse domínio, porque ela quer continuar com a mão no controle da situação. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua posição diante disso tudo. O que eu sei é que você precisa escolher o melhor lado. Mesmo que você não veja benefício nenhum. Mesmo que você enxergue que a situação não seja as melhores possível. Mesmo que você não vai ter pompa ou se você vai ter uma coisa gloriosa. Mesmo que você fale, meu Deus, eu não estou enxergando. Mas você se posicionar nessa posição de prostrar diante do rei dos judeus, do rei da sua vida. Como tem sido o senhorio de Deus sobre vocês? Hoje nós cantamos a música e foi muito engraçado isso. Na verdade, o Espírito Santo ele é fantástico. Que quando nós fomos fazer o briefing, o André trouxe o que ele estava sentindo de peso sobre esse perseverar diante de Deus. Eu falei sobre isso que Deus tinha falado muito comigo, sobre essa atitude dos magos, sobre esse reconhecimento da majestade e as duas atitudes que você precisa, e essa questão da adoração. E o Rafa estava sentindo sobre essa entrega. E hoje nós cantamos, e eu entrego tudo a ti, te dou meu coração e tudo que há em mim. E eu estava pensando, meu Deus, o que dentro de mim eu não entreguei a você? O que dentro de mim ainda eu não tenho confiança de entregar em suas mãos? O que dentro do meu interior ainda eu acho que o meu controle, o meu governo é melhor do que o seu? Eu quero dizer para você que Jesus ele quer tudo. Ele não quer apenas migalhas. Ele quer você por inteiro, porque assim ele fez. Ele se entregou por inteiro por mim e por você. Nossa atitude, ele fez a pior parte, na verdade. Ele se tornando homem, vindo como um bebê. E esse fato dele vir como um bebê mostra que ele assumiu a maior fragilidade do ser humano. Ali Jesus como um bebê é igual o Estevão ali que depende de tudo.
Se o Estevão ficar com coberta ao redor dele, ele colocar o nariz ali, ele morre. Você entende qual fragilidade que Jesus se tornou ali naquele caso, naquele momento, para uma coisa, para que ele viesse, através de um homem, um ser humano, se rebaixando nesse nível, para que ele vivesse e morresse uma vida perfeita, para que ele desse a salvação para vocês. A pior parte ele cumpriu. O que nós precisamos é apenas corresponder a esse amor. E que no final de tudo, na segunda vinda, no segundo aparecimento dele, você esteja apto para reinar com ele sobre todas as coisas. Mas hoje, pode subir o pessoal da música? O que eu queria destacar, bem brevemente, é sobre essa questão do senhorio de Deus e qual a sua posição em relação a esse quadro. Se é medo ou se é adoração. Você quer desistir ou você quer continuar tendo uma vida totalmente independente? Fazendo o mínimo possível para ser chamado de cristão e de fazer parte de uma igreja. Muitas vezes nós vivemos durante muitos anos na caminhada cristã, fazendo o mínimo possível para falar que nós fazemos parte de uma igreja, mas você não deixa que o senhorio de Deus tome conta de tudo, todo da sua vida. E a minha oração, meu desejo é que, como já foi orado aqui, que os olhos do nosso coração abram o nosso entendimento essa manhã, para que mediante a revelação que nós temos de quem é Jesus, nós correspondamos a essa revelação. Que essa revelação não venha como trazer medo para você, mas que você perca o controle da sua vida. Então, Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga mais revelação sobre nós nessa manhã. Assim como o Senhor se revelou para esses magos, que fizeram povos de outras nações sacrificarem, seguir uma jornada para encontrar com o Senhor, apenas para adorá-lo, sem benefício algum. Eu te peço que o Senhor venha demonstrar e nos batizar com a Tua majestade, a Tua glória nessa manhã. Aumenta essa revelação sobre as nossas vidas. Nós queremos entender e compreender o Teu senhorio, o Teu governo sobre nós. Vem, Senhor Jesus, trazendo, batizando-nos com essa revelação do Senhor, da Tua majestade, a Tua glória. Ó Senhor, te peço, venha sobre nós, Senhor, essa manhã. Venha sobre nós essa manhã.